Boa noite a todos. É com grande alegria que eu venho novamente compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. E o nosso tema de hoje é mais de você, menos de mim. É uma frase que ela adquire diferentes sentidos dependendo de quem for o você e de quem for o mim. Mas essa frase vem de uma música que no final da nossa devoção eu quero cantar com vocês. Ela na verdade é uma oração. Sendo uma oração, a gente já sabe quem é o você. Se é uma oração, nós falamos para Deus. E menos de mim, então somos nós mesmos. E essa música ela é colocada a partir de um versículo bíblico de um personagem que é muito importante no Novo Testamento. E é sobre ele que eu quero falar no dia de hoje. Então, essa semana nós comemoramos o dia 24 de junho, o dia de São João Batista. Muitas pessoas, na verdade, nem lembram disso, talvez só por causa das festas juninas, mas como agora nós não podemos tê-las, então talvez São João também ficou meio esquecido na nossa história. Mas João Batista foi um personagem muito importante nos evangelhos e nós queremos ver hoje o porquê, porque também é tão importante nós lembrarmos dele. E não apenas dele, mas também daquilo, principalmente, que ele falou e pregou. Então eu quero convidar vocês para que primeiro nós abramos o texto de Lucas 1. Vão ser bastante textos, então fique ligado. Eles são um pouco compridos, mas é importante que a gente leia eles inteiros. Então começa com Lucas 1, versículo 5. Lucas 1, versículo 5 até o versículo 25. Então lá diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço,
ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Até aqui, então, o texto de Lucas 1. Eu acho esse texto bastante interessante porque Gabriel, o anjo, vai falar com Zacarias ainda antes da concepção de João Batista. Então o Senhor já tem palavras muito importantes acerca do João, já tem o João Batista separado para ele, antes mesmo do seu nascimento, de uma forma milagrosa, porque assim como Sara e Abraão, Isabel e Zacarias eram já de idade avançada e Isabel era estéril. Mas Deus já tem coisas muito grandiosas preparadas para o João. Isso se mostra lá no versículos 14 e 15, que vai dizer assim: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Eu quero trazer alguns aspectos primeiro desse texto. Então, João Batista já se fala que ele vai ser grande aos olhos do Senhor. E ser grande é um anseio natural do ser humano. Todos nós queremos ser grandes, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos que as pessoas nos vejam e percebam que nós somos importantes por alguma coisa. E a gente já percebe isso lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis 11. Eu vou abrir rapidamente nesse texto, mas ele também vai aparecer para vocês na tela. Então, Gênesis 11, versículo 4. Lá nós temos o relato da Torre de Babel, que eu não vou contar agora, mas se você quiser, você também pode acompanhar na sua casa. Mas tem um versículo que eu preciso ler, versículo 4. Então, capítulo 11, 4. Vai dizer assim: depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Vou ler de novo essa parte. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Então, a conhecida Torre de Babel, um empreendimento humano incrível, aconteceu para que aquele povo tivesse o seu nome famoso. Outra tradução vai dizer para que nosso nome seja grande na terra, para que nós sejamos conhecidos. E eu tenho algumas perguntas para fazer agora, umas perguntas bem provocativas. Eu quero que você pense nelas. Vale a pena querer ser grande? Pense um pouco sobre isso. Vale a pena querer ser grande? Pense nas consequências de uma pessoa querer ser grande. Outra coisa, em quem você pisa para ser grande? Geralmente, quando pessoas querem subir, elas precisam fazer com que outras pessoas desçam. Elas precisam fazer com que outras pessoas sejam prejudicadas para então sim elas poderem crescer. Então, vale a pena? Em quem você pisa para ser grande? Outra coisa, do que você abre mão para ser grande? Se você olhar histórias de famosos, histórias de pessoas que são muito reconhecidas no mundo, elas tiveram que abrir mão de muitas coisas. Muitos abriram mão da sua tranquilidade, muitos abriram mão da sua privacidade e sofrem bastante com isso. Abriram mão da sua segurança, abriram mão da sua família, abriram mão de muitas coisas para se tornar grande. E aí, vale a pena? Outra pergunta é: ser grande é suficiente? Esse ser grande, ele satisfaz alguma coisa? Com certeza, deve ser muito legal você andar na rua e ser reconhecido, você perceber que as pessoas te reconhecem. Mas será que isso satisfaz? Nós queremos ser grandes, nós queremos ser reconhecidos, mas será que isso realmente satisfaz? Será que isso preenche nosso ser? Nós vemos pessoas que são extremamente ricas, extremamente famosas, que parece que têm tudo. E aí nós lemos muitas histórias de pessoas assim que tiveram depressão, pessoas assim que acabaram cometendo suicídio. Talvez ser grande não é suficiente.
Talvez apenas ser grande não satisfaça. Outra coisa, aos olhos de quem você quer ser grande? Essa é uma parte muito importante. Aos olhos de quem? Aos seus próprios olhos? Pode ser. Aos olhos dos outros? Pode ser também, mas a opinião das pessoas muda. E aí você para de ser grande de uma hora para outra. Hoje em dia nós temos um termo chamado cancelar. Não sei se você está familiarizado com esse conceito. Eu aprendi ele há pouco tempo. Mas na internet agora as pessoas podem ser canceladas. Então se ela disser alguma coisa que outras pessoas não concordam, as outras pessoas cancelam essa pessoa. Ou seja, essa pessoa para de ter valor. Então essas pessoas que são seguidas por milhares, milhões de pessoas, de um dia para o outro perdem todos os seus seguidores. Então essa pessoa é cancelada. Ela era tão grande, talvez isso satisfez um tempo, mas ela foi cancelada. Você já pensou sobre isso? Isso é algo muito tremendo, muito incrível, terrível na verdade, não é? Que pessoas podem ser canceladas por causa da opinião dos outros. E a pergunta é, vale a pena ser grande? Vale a pena buscar ser grande? E aí nós temos esse relato da Torre de Babel, em que não valeu a pena ser grande. Eles até tentaram, mas Deus interviu e depois disso eles decidiram se espalhar pela terra. Não adiantou tentar ser grande. O importante é quando você é grande conforme os olhos de Deus. Eu acho muito interessante que em Gênesis 11 as pessoas tentaram ser famosas, tentaram ser grandes. E a coisa contrária acontece em Gênesis 12, no capítulo seguinte. Lá Deus chama Abrão, ele separa Abrão e envia para uma terra que Abrão não conhece. E Deus fala assim lá no capítulo 2. No capítulo 12, versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Atenção, tornarei famoso o seu nome. Aqui não é o Abrão que decide ser grande, que decide ser famoso. Deus mesmo é quem fala: Abrão, eu vou te fazer grande, você vai ser uma bênção. É a opinião de Deus, não a opinião, é a verdade de Deus agora que Abrão vai ser grande. E não aos olhos de qualquer um, não aos olhos daqueles que podem te cancelar, mas aos olhos de Deus. Lá em Lucas 10, versículo 20, nós já temos algo semelhante. Então Jesus envia 72 discípulos em duplas para pregar o evangelho, para fazerem milagres. E quando esses discípulos voltam a Jesus, eles dizem o seguinte, lá no versículo 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Novamente, os discípulos estavam maravilhados com esse grande poder que eles tinham recebido, e Jesus fala: o que importa não é isso. Se alegrem porque o nome de vocês é grande diante de Deus. Se alegrem porque Deus conhece vocês, porque Deus conhece o nome de vocês, não os outros. Mas Deus é aquele que importa, que conheça o seu nome. Então, no nosso texto, lá em Lucas 1, se diz que João Batista será grande aos olhos de Deus. E duas perguntas que eu quero deixar já agora, para a gente ir pensando sobre João Batista. Qual foi a grandeza do João Batista? Pelo que João Batista é lembrado? Pensa sobre isso. Pelo que João Batista é lembrado? Pensa agora o que você sabe sobre João Batista. A gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas já vai pensando um pouco sobre isso. Agora eu quero abrir um outro texto também sobre João Batista. É o Evangelho de João, versículo 1. João, capítulo 1, versículos 19 a 34. De novo, um texto comprido, mas a gente precisa ler ele. Então, João 1, 19 começa assim.
Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu ouvi e testifico que este é o Filho de Deus. Até aqui esse texto de João. Então, esse é um texto também bastante importante acerca do João Batista. Pessoas são enviadas a João para perguntar quem ele é. João Batista vem do deserto, ele vem pregando, ele já tem alguns discípulos, já tem pessoas seguindo ele. E algumas outras autoridades também perguntam quem é esse. E ali João tem uma grande oportunidade. As pessoas perguntam para ele se ele é o Cristo, se ele é Elias, se ele é o profeta. São três expressões muito importantes que já foram preditas, que já foram profetizadas sobre no Antigo Testamento. E essas figuras, tanto o Cristo quanto o Elias, o profeta, são figuras de poder. São figuras em quem o povo coloca autoridade. Então, se João se coloca como qualquer um desses, ele ganha poder, ele ganha autoridade. As pessoas seguem ele, as pessoas vão confiar nele. E o povo acreditava já nisso, por isso que eles perguntaram. João podia ter simplesmente dito: sim, eu sou o Cristo, e vivido a vida dele dessa forma. Mas a primeira palavra que ele fala é: não, eu não sou o Cristo. Em vez disso, ele fala outra coisa, ele fala quem ele é: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. João é aquele que, em si, ele não quer ser nada. Ele quer ser aquele que prepara, ele quer ser aquele que avisa. João se coloca apenas como um pregador. Ele é apenas uma voz. Ele não é a mensagem em si, ele não é o assunto em si. Ele é apenas a voz. A voz que vai apontar para alguém. A voz que vai preparar as pessoas, a voz que vai clamar ao arrependimento. Mas ele em si não é ninguém. Ele é apenas uma voz, ele é apenas um pregador. Quando Jesus chega, um dia depois de todas essas perguntas, João reconhece Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João não só apenas fala que ele não é o Cristo, mas ele aponta quem é. Ele sabe exatamente quem é Jesus. João não usurpa autoridade, ele se coloca no seu próprio lugar. João sabe exatamente quem ele é. Lembra que eu acabei de perguntar qual foi a grandeza do João Batista? Como João Batista é lembrado? João Batista quer ser lembrado como um dedo. João não é ninguém.
João é aquele que aponta a Cristo. João não é a coisa em si. João é aquele que aponta, aquele que fala sobre aquele que é. O próximo texto que nós vamos ler é João, capítulo 3, versículos 22 a 30. E lá vai dizer assim: Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse texto mostra que João tem mais uma vez essa oportunidade de falar quem ele é. Ele pode mais uma vez dizer que ele é o Cristo. Ele tem essa oportunidade nas mãos. E mais uma vez ele se coloca no seu lugar e ele aponta para aquele que é o Cristo. Ele diz: eu não sou o Cristo, aquele é. Eu não sou o noivo, o casamento não existe por minha causa, existe por causa do noivo. Eu sou só o amigo. Eu sou só o amigo que chama as pessoas para ver esse casamento. E por isso que a minha alegria está completa agora, porque eu tenho falado desse noivo, da vinda desse noivo. Então ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Lembra qual é a grandeza do João? A grandeza do João é saber quem ele é. João é dedo. João é só aquele que aponta. João não é a coisa em si. João quer ser lembrado apenas onde a sua vida aponta para Cristo. E é o único objetivo da sua vida, apontar para Cristo. Da mesma forma, a nossa vida só deve apontar a Cristo. Nossa vida inteira serve para apontar a Cristo. A minha vida não é minha, ela é de Deus. Assim como a tua vida não é tua, ela é de Deus. A minha história não é a minha história. Eu nasci dia 10 de junho de 94. Mas a minha história não começa ali. Ali começa a minha participação na história de Deus. A história de Deus, ela existe, ela está acontecendo. E a partir de quando eu nasço, a partir de quando eu me torno filha de Deus, a partir do meu novo nascimento, ali eu nasço para a história de Deus. Como é que você é conhecido? Qual é a tua grandeza? Como você quer ser lembrado? Essa semana surgiu um desafio na internet, que é o seguinte: você tem que explicar para a pessoa como você caracterizaria ela. Então, se por exemplo numa conversa alguém estivesse falando da Bárbara, mas você não conhece a Bárbara, e você pergunta: que Bárbara? Então a pessoa caracterizaria você de uma forma que a outra pessoa conseguisse saber quem você é. E aí eu já tive essa conversa com algumas das minhas amigas de como a gente gostaria de ser caracterizado. Por exemplo, a Bárbara pode ser: a Bárbara, a loira. A Bárbara que canta. A Bárbara que é missionária. E nós estávamos conversando esses dias, há algum tempo, na verdade, entre amigas, que seria muito bom se nós pudéssemos ser conhecidas como aquela, a Bárbara. Mas que Bárbara? Aquela que segue a Cristo. Aquela que aponta a Cristo. Aquela mulher de Deus. Então seria maravilhoso se realmente nossa vida inteira apontasse a Cristo e as pessoas nos reconhecessem por causa disso. Isso quer dizer que não importa a Bárbara, a não ser quando ela aponta para Cristo. Não é fácil nós deixarmos de ser nós mesmos. Se a Bárbara é aquela que aponta a Cristo, quer
quer dizer que a Bárbara não segue mais as suas regras, as suas vontades. Quer dizer que Cristo deve reger a sua vida. E isso não é fácil, porque a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa vontade. Mas Deus quer que nós apontemos somente a Ele. E apontar a Cristo requer duas coisas. Primeiro, saber quem você é. João é muito enfático em dizer muitas vezes: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. João sabe exatamente quem ele não é. Isso quer dizer que João não apenas não coloca sobre si o poder e a autoridade do Cristo, mas também não coloca sobre si a sua tarefa. Jesus Cristo veio para salvar e para morrer pelas pessoas. Eu não, o João não. Às vezes nós queremos salvar as pessoas. Às vezes nós tentamos tanto que nós acabamos morrendo mesmo. Nós não conseguimos. Mas é muito importante saber que nós não fomos feitos para isso. Jesus nasceu para morrer na cruz. Eu não. Eu nasci para apontar para Ele. Eu não preciso carregar ninguém. Não preciso carregar os pesos e as pressões que o mundo me coloca. Não preciso atender expectativas. A única que Deus me coloca é aponta para Cristo. Outra coisa é você ter certeza da tua identidade. Saber quem você é. Saber que você é sim pecador, mas você é redimido. Você é filho de Deus. E você não precisa provar nada para ninguém. Tem gente por aí querendo ser grande aos olhos de todo mundo. Você não precisa fazer isso. Você realmente não precisa fazer isso. Você é grande aos olhos de Deus. Quando você é grande aos olhos de Deus, você pode fazer qualquer coisa. Porque Deus já te reconhece. Você não precisa, você não está mais preso àquilo que os outros pensam de você. Então, essa é uma coisa, saber quem você é. E a outra, bem importante, é saber quem Jesus é. Você tem que apontar para Cristo, você tem que saber quem é Ele. Você não vai apontar para qualquer Cristo. Muitas pessoas durante a história se colocaram como Messias, como aquele que vai salvar o mundo. Não aponta para qualquer um. Aponta para aquele que tem de verdade. Aponta para aquele que morreu por ti. Aponta para aquele que pode perdoar os seus pecados e pode te salvar. Aponta para o Cristo certo. Você vai conhecer esse Cristo à medida que você se relaciona com Ele. Então, ora. Leia a palavra dEle. Deus quer se relacionar contigo. Deus quer que a tua vida aponte para Ele. Mas para isso você precisa conhecê-lo. As duas coisas muito importantes dessa história do João Batista. João Batista é grande, João Batista é lembrado até hoje. Mas ele quer ser lembrado como aquele que aponta para Cristo. Que esse também seja o nosso desejo. Que o teu desejo seja que a tua vida aponte apenas a Cristo. Esse também é o meu desejo e a minha oração. Porque não é fácil. Sozinho a gente não consegue. Para isso também a gente precisa daquele para quem a gente está apontando. E não aponta apenas ele para os outros. Não aponta só aquele é o Cristo. Ele é o teu Cristo. Ele é o Cristo que te salva. O Cristo que te carrega. Como eu disse, tudo isso a gente só consegue com oração, com relacionamento com Ele. Por isso eu convido agora que nós oremos. Essa oração, como eu já disse no início, vai ser a partir de uma música. Então, se você conhece a música, você pode acompanhá-la. Senão também apenas feche os olhos e ore ela. Fale com Deus. Coloque teu coração diante dele.
Deus te abençoe.